PMOC, Plano de Manutenção, Operação e Controle. Você sabe para que serve e o quão importante ele é para a sua saúde? A Lei Federal 13.589 de 2018, também conhecida como Lei do PMOC, torna obrigatória a manutenção de sistemas de climatização em edifícios de uso público e coletivo para garantir a qualidade do ar e prevenir riscos à saúde. A lei reforça regulamentações anteriores e determina que o plano deve seguir padrões estabelecidos por normas técnicas e pela Resolução 9 de 2003 da Anvisa. No AEJ Conecta de hoje, vamos conversar sobre esse tema e, para tanto, estão aqui conosco a equipe da empresa Matriz Engenharia, que faz a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado aqui da Associação dos Engenheiros de Jundiaí. O engenheiro mecânico Wallace da Silva Matos, Henrique Wallace Matos e Pedro Henrique Januário. Também conosco o engenheiro civil Wagner Vieira Chachá, atual presidente da EJ. Agradecemos a presença de todos e passo a palavra inicialmente para o Chachá para suas considerações iniciais. Chachá, a palavra é sua. Olá, quero ratificando o agradecimento do Silvio, ao Wallace, ao Henrique, que também é o Wallace, né? E ao Pedro, que também é Henrique. Sejam todos bem-vindos, agradeço essa participação e a gente esclarecer ou levar para o pessoal, na verdade, o que vem a ser o PMOC e as suas implicações, obrigações, inclusive técnicas, operacionais e envolvimento técnico. Isso. Levando em consideração que o PMOC é Plano de Manutenção e Operação e Controle, que é um conjunto de procedimentos que a gente tem para obrigatoriedade para garantir a qualidade do ar nos ambientes envolvidos com o ar-condicionado. Lembrando que é um assunto que ele vem de longo prazo, né? Ele começou lá em 98 com uma portaria 3.523 do Ministério da Saúde. Depois nós tivemos aí uma nova resolução da Anvisa, em 9 de 2003, e agora, por fim, o que regulamenta e faz, na verdade, todo esse trabalho que é voltado para a engenharia mecânica, interessante a gente enfatizar isso daí, que é a Lei 13.589 de 2018. Lembrando que essa atividade, que é o Plano de Manutenção e Operação e Controle, envolve ambientes com 60 mil BTUs, né? Então, é interessante vocês darem uma esclarecida para que todos possam se atualizar com relação a esse assunto. Wallace, que seria para complementar? Muito bem. Bom, primeiramente, muito obrigado pelo convite, né, de estarmos aqui, Silvio, Chachá, é um prazer estar com vocês aqui, né, e poder estar contribuindo para informações sobre essa questão, né, de tanta importância que nós aqui, como equipe, estamos aqui hoje, né, já o Henrique se apresenta, e o Pedro, né, nós, junto da linha de frente. A linha de frente, né, a nossa linha de frente, então, como é esse conjunto operacional, né? O plano de manutenção, operação e controle. Então, primeiramente tudo, a lei fala sobre o engenheiro mecânico, a sua importância em construir o plano de trabalho dos equipamentos de ar-condicionado. Quem tem que ter esse plano de manutenção? Como você já mencionou, Chachá, 60 mil BTUs, eu não preciso, são calculados conforme a quantidade de aparelhos. Então, eu tenho um escritório que eu tenho 6 salas, cada um com 9 mil BTUs, né? Aliás, 7, um de 12 e o resto de 9, para dar a partir dos 60 mil BTUs o cálculo, tá? Que os equipamentos é 9, 12, né? 18 mil BTUs, né? Então, a gente fazendo uma somatória, esse escritório, ele tem a obrigação de ter o plano de manutenção, operação e controle. Tá? Volumes menores que esse não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente entram. Correto. Tá? Então, abaixo de 60 mil não tem problema. Tá? Quando você fala em obrigatoriedade, quem é que controla isso? É a Anvisa?
Isso, a Anvisa, a Vigilância Sanitária, Vigilância sanitária. e o Sereste, aqui em Jundiaí, nós temos o Sereste que Sim. faz a segurança do trabalho, exige que Tem se isso. tenha o PMOC, tá? Então, inclusive a gente tem PMOC lá com eles, na Sereste, né, com alguns hospitais, né, que esses são de linha, de praxe, né, ter o contrato, alguns laboratórios, né. Então a nossa estrutura do PMOC, tá, para que todos entendam, ele é construído por um engenheiro para o planejamento. E ele tem que ter, dentro do planejamento, a construção da tarefa, verificação, limpeza, né? Dentro do que o fabricante de ar-condicionado exige. Por exemplo, ele vai falar para mim, olha, você tem que limpar o filtro mensalmente, principalmente escritório, que a gente está falando do PMOC. E casa. Ah, mas eu tenho a minha casa, tem 60 mil habitantes. Não é necessário. Porque é você dentro da sua casa, você pode fazer periodicamente um pouco mais de longo. Lógico que depende da sua preocupação. Por mim, né, é como eu costumo fazer da minha casa a cada 3 meses, né? Depende do uso, né? Mas o Sim. escritório, sim. Ali nós não estamos lidando só com a minha pessoa, estou lidando com outras pessoas, com funcionários. Isso pode gerar multas, se caso o funcionário pegar alguma doença visual do ar-condicionado, a bactéria do ar pegar nos olhos, né, e pegar alguma infecção pulmonar e for constatado pela sujidade, ó, palavra, né? Sujidade do ar-condicionado. Então isso, estando sujo, ele vai contaminar a pessoa. Então nós não estamos lidando só comigo. Então por isso que é diferente o escritório de uma residência. Tá? Então aí no planejamento nós falamos, então nós temos que verificar a carcaça, nós temos que limpar o filtro, nós temos que medir as pressões, tensões, né? Então, quanto que o ar está trabalhando? Está trabalhando com, dentro da norma do fabricante, 60 PSI, 120 PSI. Né? Então, o engenheiro, ele planeja essa planilha e joga para o nosso produtivo trabalhar, né? Então, aí que entra a nossa equipe para periodicamente fazer as manutenções. E semestralmente, alguns órgãos que tem o ISO 14000, tá? Que cuida do meio ambiente, exige a análise microbiológica do ar-condicionado. Então, além da nossa manutenção de limpeza, é uma auditoria, né? Isso é uma auditoria do nosso serviço dentro do escritório, dentro da empresa. Perfeito. Tá? Então ele vai lá, faz uma análise, está conforme. Os microns, como é que é a medida lá? É micron, esqueci a medida específica da bactéria. Unidade, tá. Isso. Então ele faz a medição lá, esse aqui está dentro. Ok. Né? Esse aqui não. Então a gente vai lá e revê esse aparelho. Por que não? Né? Porque se já tem o plano de manutenção certinho. Então essa é a preocupação, esse é o critério que tem que se ter para o andamento funcional, né? Ainda mais que, como você mencionou, Xaxá, 2018, entrou a pandemia em 2019, né? Então, por que proliferou tão rápido, né, a pandemia? Né? Justamente questão pulmonar, né? Então, houve-se uma mexida, mas eu tenho percebido até do CREA que das empresas de ar-condicionado tem que ter um engenheiro responsável, né? Porque eles vão responder pelas questões jurídicas, se você está fazendo um plano de manutenção correto. Você precisa contratar uma empresa que tenha realmente profissionais qualificados ali, né, por um responsável. Ok. Tá bom? O Henrique, e como é que é a parte de campo mesmo, operacional aí, depois de passar a palavra para o Januário? Bom dia a todos. Sou Henrique, sou engenheiro mecânico responsável pela matriz de engenharia, né? E eu sou responsável pela execução, como o Wallace falou, do plano de manutenção, a planilha, o escopo de serviço dos meninos e qual é a necessidade de acordo com cada cliente que a gente tem o contrato, né? Então, a gente tem alguns contratos que são em indústrias, alguns contratos que são em hospitais, e aí a gente precisa se adequar de acordo com
à necessidade de cada cliente. Então, a partir de uma avaliação minha, eu faço um planejamento de serviço e aí, por exemplo, a cada 3 meses precisa desmontar equipamento para fazer uma higienização, ou a cada 6 meses precisa desmontar para fazer higienização. Então, aí a gente se adequa para também não ter um custo excessivo de mão de obra para o cliente e também sendo necessário o nosso serviço ali dentro, né? Logicamente que se, por exemplo, um escritório, como você falou, dificilmente ele vai sujar realmente em um mês de equipamento. Então, não há necessidade de desmontar todo mês. Então, e aí a gente faz essa avaliação e a cada 3 meses a gente acaba fazendo a desmontagem, limpeza e montagem novamente. Então, cada caso é um caso, mano. Cada Um caso é um hospital caso. é diferente de uma associação, que é Isso. diferente. E com relação ao tipo de equipamento, que a maior parte dos escritórios tem esses que nem a gente tem aqui na EJ, esses aparelhos menores, mas você tem uns outros que trabalham, que nem a gente tem uma auditória aqui, né? Que é um equipamento já maior. Sim. Sim. O que mudaria aí no PMOC para esse tipo de aparelho? O que mudaria nesse tipo de equipamento, a gente tem até um exemplo bem prático no Hospital de São Paulo, lá em São Mateus, né? E lá a gente atende uma UTI. E lá a gente instalou um equipamento do tipo central, e ele precisa de um tipo de filtragem acima do normal desses equipamentos que a gente citou agora no escritório, né? E esse tipo de filtragem se chama filtro EPA. Ele retém 99,9% das bactérias e aí ele precisa ser trocado a cada 1 ano. Então é um filtro até relativamente custo bem alto, né? Justamente por estar numa UTI, mas é extremamente importante esse tipo de filtragem nesse tipo de equipamento, né? Porque se eu for usar esse filtro que a gente utiliza, que é lavável, né? Que a gente chama de lavável, em escritórios, em qualquer outra coisa, a chance de recontaminação do ambiente, se entrar uma pessoa com qualquer tipo de doença transmissível pelo ar, né? Então ele vai ficar ali reverberando dentro do ambiente. Então a gente precisa ter esse cuidado com todas as pessoas ali, né? Ok. Pedro Henrique, como é que é pôr a mão na massa, meu amigo? O que é o dia a dia aí de fazer o PMOC? Bom dia a todos, sou o Pedro, sou encarregado de PMOC e eu fico mais com a parte operacional, né? Mas eu fico mais em cima das equipes, o que é me passado, eu fico controlando o pessoal para ver se tá tudo correndo certinho. O começo do PMOC. Você chegou aqui na associação, porque eu nunca acompanhei. Qual é a Certo. primeira providência aí? Então, a gente procura identificar quais que são os locais que necessitam a higienização prévia, né? Onde são mais utilizados, por exemplo, ali embaixo, onde fica um piso-teto, que tem mais pessoas, e tem a rua, é um lugar que tem mais sujidade. Tá. A gente se preocupa em atender esses locais que tem mais uso, né? E o PMOC não é só a limpeza também. O PMOC a gente acompanha o equipamento, verifica mensalmente se ele está funcionando, se ele vai precisar fazer alguma manutenção futura. A gente tenta prever que o equipamento vai dar alguma falha futura. E é justamente para manter esse controle, para o equipamento durar mais também. E a parte de limpeza é uma parte, a prioridade, na verdade, né? Porém, a gente tem essa parte de funcionamento, de manter o equipamento funcionando, para ele ter uma longevidade maior, né? Quando você fala em acompanhamento, já tem algum tipo, que nem a empresa de alarme, de acompanhamento remoto para isso daí? Já tem algum esquema disso ou tem que ser no presencial, mano? Tem que ser no presencial. Tem que ser no presencial porque a gente tem que utilizar manômetro, termômetro para verificar as pressões, temperatura e ver se está tudo de acordo com o funcionamento padrão do equipamento. Cada equipamento tem uma pressão de funcionamento, tem uma temperatura diferente. Como você disse do auditório já é outra pressão desse daqui que está nessa sala aqui, por exemplo. A gente sempre vai acompanhando, segundo a tabela que foi passado para a gente, que já foi tudo orquestrado. A gente meio que faz de acordo com o que já foi orquestrado para a gente. Entendi. E vamos fazendo esse acompanhamento todo mês. E aqui é bimestral, né? Questão do auditório, o filtro é diferente, né?
diferente do filtro desse aqui. Tá. Equipamento pequeno, equipamento maior, o filtro dele é maior. E ele tem a fabricação dele é de poliuretano, algodão, tipo como é que fosse um algodão, tá? Ele tem um pouco de plástico ali, de poliuretano, e tem um pouco de algodão, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente o material. Então ele é trocado, em vez de ser limpo como esse aqui é limpo. Nós temos essa diferença por equipamento ser maior. E vocês têm experiência em, por exemplo, em fazer PMOC ou esse acompanhamento em residências onde não é obrigatório? Se o cliente Ou não é Tem- usual? Tem cliente que faz a programação com a gente, mas não Regular. regular, né? Não exige que a gente faça ART para mim, né? Porque o PMOC ele é muito vinculado com a ART, Uhum. o engenheiro cuidando, né? A gente tem essas planilhas assim para residência. Normalmente eles chamam a cada 6 meses, um ano. O pessoal tem para residência tem solicitado assim, né? A gente tem um controle também. É Xaxá. interessante. Eu vou falar aqui pela associação, né? Uhum. Eu posso falar pela associação e posso falar também pela PAI, né? A PAI, na verdade, nós não tínhamos esse plano. Então, foi, na verdade, uma ação acho que foi o Sereste, na oportunidade, Uhum. Foi que lá. colocou a obrigatoriedade da gente apresentar o PMOC, né? Então, fizemos pela primeira vez lá na PAI, e eu não tinha o entendimento pleno, né? Que era a capacidade total, né? Que eram 60 mil BTUs na somatória dos equipamentos. Os equipamentos lá são individualizados, né? Não é ar central. Isso. Então, eu falei, pô, mas não tem... Aí houve todo esse entendimento, aí eu comecei a me inteirar, inclusive, né? Legal. E aqui na associação, que nem ele falou muito bem, né? Eles orientam o tempo que precisa fazer. Eu quero fazer a cada 6 meses. Não, precisa fazer bimestralmente, né? E tem a situação que, bem colocado, tem hora que você fala o seguinte, se não adianta mais lavar o filtro, você tem que trocar o filtro, né? Então, todas essas orientações já estão dentro da Avaliação. premissa geral de como fazer. Então, essa orientação é muito pontual, né? Isso. E a gente consegue se programar financeiramente e tecnicamente para poder atender tudo isso. Isso é legal, eu acho que é bacana, eu acho que é um trabalho necessário. Sim. A gente olhando Mas de forma mais precisa. E você se depara com uma situação assim, tipo, você chega num local e fala assim, putz, se eu tivesse sido consultado antes de implantar o sistema, eu teria feito diferente. Acontece isso e se acontecer isso daí, como que poderia fazer preventivamente? O profissional na época do projeto já consultar vocês? Olha, isso que você enxerga isso. sim, a gente realmente sente isso no decorrer do contrato, as reclamações, né? Poderia ter um tipo de ar diferente, por exemplo, muitas das vezes o pessoal instala split, que é o mais comum que todo mundo vê, né? Mas aí o rapaz que trabalha ali de frente do computador reclama. O vento está na minha cara, desliga. Mas o outro que está desse lado fala, não, mas está quente aqui. Então existe muita divergência, sim, né? Se a gente tivesse chegado antes, projetar primeiro, né? Então tá, beleza, tira esse aparelho, coloca um cassete aqui central, aqui para distribuição de 4 aletas. Então ele não vai Pontual, ele distribuir não vai ser bem. pontual. Isso, ele vai distribuir o ar sem que acate uma pessoa só, né? Interfira só em uma pessoa. Então a gente vê muito isso e vai, com o decorrer do tempo, modificando, né? Ok. Tá bom? Eu acho que o recado está dado. Em nome do EJ Conecta, eu agradeço a presença de vocês. Foi um prazer ter recebido vocês aqui. Bom dia a todos. Obrigado.